Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto, eu sou cabeleireira integrativa, sou tricologista, também faço gestão do meu próprio espaço. E eu tenho aqui hoje uma aula sobre suas perguntas e as possíveis respostas para suas perguntas, para suas dúvidas. Então, vocês colocam no comentário, mandam no comentário, mandam por direct as dúvidas e a gente seleciona algumas, né? Porque como eu gosto de preparar esse conteúdo, né? Sentar, pensar, reunir tudo que eu conheço, né? Que eu tenho de experiência, mas também trazer para você informações científicas. Eu não consigo responder muitas dúvidas de uma vez, né? Então, eu estou aqui hoje para falar sobre três assuntos, né? Acabam sendo três assuntos aí diferentes. As pessoas gostariam de saber sobre textura dos fios de cabelo. Então, pediram para eu explicar a história da textura no cabelo, né? Segunda, qual shampoo usar em cabelos finos? E a terceira é como começar na área da beleza. Qual que é o primeiro passo? Então, eu vou abordar assuntos distintos, né? Um assunto voltado mais para tricologia, o segundo assunto voltado para cosmetologia, e o terceiro eu considero como um assunto de gestão, tá? Então, para você saber as respostas que eu vou dar sobre estes assuntos, acompanhe esse conteúdo até o final e já dá um like aí, já compartilha esse conteúdo, porque eu acredito que ele possa colaborar com mais pessoas. Então, primeira coisa, curta o conteúdo. Assim a plataforma entende que ele é relevante para você, a gente continua aparecendo para você e compartilha para você ajudar mais colegas de trabalho ou amigos a evoluírem na profissão e se tornarem cabeleireiros integrativos, porque afinal, o que eu vejo, né, no futuro aí próximo para o cabeleireiro integrativo, que vai ser o profissional que vai virar referência na região onde ele atua, porque a gente coloca aqui informações diárias que às vezes você não consegue fazer a correlação tão rápido assim, né? Então, por exemplo, hoje o conteúdo de hoje é um exemplo bem claro disso. Quando a gente vai falar da parte da tricologia, da cosmetologia, gestão, como é que a gente junta isso tudo, né? Então, por isso que é integrativo, mas também porque eu procuro passar para vocês essa forma de olhar as coisas, olhar a profissão, né, de uma forma mais abrangente, mais sistêmica. Então, essa é a minha missão aqui com vocês, tá bom? Seguinte, gente, então, hoje eu vou falar sobre três assuntos e eu quero que você mande também, né, dentro desses assuntos, para a gente não ficar desfocando, não ficar aquele conteúdo sem pé nem cabeça. Dentro do assunto que eu vou falando, põe as suas dúvidas, né? Quem sabe você me ajuda, inclusive, a melhorar, né, trazendo respostas sobre esse conteúdo, tá? Então, vou começar falando sobre textura de cabelo, tá? Então, olha só, a pergunta foi: gostaria de saber sobre textura dos fios de cabelo. Você pode nos explicar? Eu queria que você pensasse, primeiro, por que é importante você saber sobre texturas de cabelo? Eu vou contar a minha própria história, tá? Até eu entender qual era a minha textura de cabelo, eu passei muitos anos escovando e negando o meu próprio cabelo, tá? Então, por eu ser filha, né, de um Nisei é uma pessoa que é filho de japoneses, é segunda geração, mas é nascido no Brasil. Meu pai é Nisei e a minha mãe, eu falo que ela é a super brasileira, brasileira mesmo. Por quê? Tem índio, tem negro, tem italiano na família da minha mãe, tem praticamente todas as etnias possíveis aí. E o que aconteceu? Até os meus 11 anos, o meu cabelo era liso. Tem até foto minha de bebê, um dia eu publico, que eu tinha uma franja, assim, uma franja lisa, caída, parecia um V aqui na minha testa, de tão liso que era o meu cabelo. Então, até os 11 anos, eu tive o meu cabelo liso. Então, você acostuma a ter um cabelo liso, a arrumar um cabelo liso, a lavar um cabelo liso. Só que depois, né, quando eu entrei na puberdade, meu cabelo começou a enrolar, começou a ficar de um jeito que eu não entendia. Só que, obviamente, até alguns anos atrás,
a gente não tinha nem o tal do creme de pentear, a gente não tinha o tal do leave-in. E hoje eu devo estar uma atrasadinha porque eu estava arrumando meu cabelo. Mas não tinha nem produto para arrumar o cabelo. Então, para e pensa. Eu não entendia sobre textura de cabelo. E eu achei, né, naquela época, que, sei lá, fosse meu cabelo. Eu queria o meu cabelo liso de volta, né? E eu percebo isso conversando com várias clientes. Que as clientes que não entendem a textura do próprio cabelo, ou que tiveram essa mudança de textura de cabelo ao longo da vida, elas ficam muitas vezes numa ilusão de que o cabelo vai voltar a ser o que era. Então, entenda uma coisa: textura de cabelo é influenciada por hormônio, textura de cabelo é influenciada por fase da vida também. Então, a gente pode ter um cabelo que é liso, né, ficar ondulado, assim como ficou o meu. Pode ser que um cabelo ondulado fique mais liso, mas isso é uma questão do corpo, né? E você não vai sair do liso para o crespo, né? Normalmente a gente tem essa variação aí, né? Do cacheado para o ondulado, mas não vai sair do liso e virar crespo, tá, gente? Mas essa mudança de textura, ela vai acontecendo ao longo do tempo, ela pode acontecer. E se você, enquanto cabeleireira e cabeleireiro, não entender o que acontece, né, com relação à textura, não saber nem identificar, como é que você vai finalizar o cabelo? Como é que você vai indicar o produto certo para a pessoa? Então, por isso que é importante você prestar muita atenção no conteúdo que eu vou passar aqui. Eu trouxe 3 slides que estão dentro do curso, né, do meu curso. Então, eu vou mostrar aqui para vocês para ajudar a clarificar um pouco mais sobre essa história de textura de cabelo. Então, colocando aqui, a gente chama esse negócio de textura de cabelo também de tipologia capilar, tá? E existem 3 formas principais, aliás, eu vou trazer aqui para vocês 3 classificações. Né? Então, dentro dos tipos de cabelo, tipologia tipo, né? As classificações são variadas aí. Mas eu trouxe aqui 3 para vocês entenderem um pouquinho. Chegou agora, curta esse conteúdo, compartilha, porque você que trabalha em salão ou você que está começando na área, isso aqui é fundamental, fundamental de entender. Acabei de explicar o porquê, tá? Então vamos lá. Quando a gente olha, deixa eu só trocar de tela aqui. Quando a gente olha essa classificação aqui, ela que a gente chama de classificação racial, ela subdivide o cabelo em 3: oriental, caucasiano e o afro-negroide, ou o cabelo negro, né? Então, quando a gente pega a tradução aqui, quando a gente entende que a gente consegue perceber que a forma, né, desse cabelo, a elipsidade, né, quão elíptico ele é. O oriental ele é bem redondinho, o caucasiano ele já é um pouco mais achatadinho, e o cabelo afro-negroide ele é bem achatado, né? Ou bem elíptico, tá? Então é bem interessante a gente ver, né? A gente chama de corte transversal isso aqui. Se você pega o cabelo, dá uma fatiadinha no cabelo, você vai ter esse fio aí. Deixa eu até tirar eu daqui colocar no cantinho. Você vai ter esse fio. Opa! Então, quando a gente pega esse fio de cabelo e corta ele, como se fosse fatiá-lo, conforme a curvatura dele, ele vai ter uma determinada elipsidade, ou né, quão achatado que vai ser cilíndrico. Se vai ser cilíndrico ou vai ser mais achatado. Então, você percebe que eles são bem diferentes aqui na sua forma, né? E isso vai ter variação em diâmetro, em espessura, né? Então, se fala assim, diâmetro em micrômetros, né? Vai ter uma determinada variação. A espessura, a gente fala que, então se o diâmetro é de 30 micrômetros, ele é um cabelo que é fino, né? E aí, se você tem um cabelo que vai até 100 micrômetros, aí ele já é considerado mais grosso, né? E aí eles colocam aqui informação de elipsidade. Então, os caras foram lá, mediram, né, e descobriram que a elipsidade de um cabelo caucasiano é mais elíptico do que um asiático, ou seja, ele tende a ficar mais achatadinho, e o cabelo afro, ele é o mais achatado de todos, tá? Então,
esse entendimento já vai te nortear com relação ao tipo de produto que você vai escolher, ao tipo de finalização que você pode dar para o cabelo. Só que a gente não tem tanta precisão nessa forma de caracterização de cabelo, né? Então, é legal a gente entender isso? Sim. Só que o que a gente vê na prática? A gente vê na prática que não temos só esses três tipos aqui, esse tipo de fio, o caucasiano, ele é exatamente nesse padrão aqui. Não é assim que funciona. Tanto que uma segunda classificação que eu vou compartilhar aqui com vocês, essa classificação, né, que foi feita pela L'Oréal, eles chamam isso de classificação de diversidade mundial de curvatura de cabelos. Aí a coisa ficou mais abrangente, eles foram lá e começaram a observar qual que era o padrão de curvatura que os cabelos ao redor do mundo formavam. E o Brasil é o único que tem do 1 até o 8, meu povo. Então o Brasil, né, você que é cabeleireiro no Brasil, eu até falo que isso é uma grande oportunidade de ser cabeleireiro no Brasil. Porque o desafio é grande, mas a gente tem a capacidade, a gente tem a possibilidade, inclusive, de sermos os melhores do mundo. Porque a gente tem aqui do 1 ao 8. E a gente tem, numa única cabeça, a gente pode ter 4, né? 3 fiozinhos diferentes assim de curvatura, é facinho de achar na cabeça de um brasileiro. Mas tem pessoas que têm 4 fios. Como eu estava explicando, eu mesma, né, por ser mestiça, né, por minha mãe ter ascendentes indígenas, tem ascendentes que eram italianos, essa mistura vem, né, ela é impressa no nosso couro cabeludo e vira um fiozinho de cabelo. Então a gente tem também essa forma de classificação de textura de cabelo, da 1 a 8, só que ao mesmo tempo que você fala assim, beleza, de lá nós viemos para uma classificação mais racial, que tinha só três tipos de cabelo, agora a gente passa a ter 8. Só que ainda assim, né, não era tão fácil, não está tão mastigado ou tão claro para a gente bater o olho durante um atendimento e identificar. E aí veio, né, esse cabeleireiro americano, André Walker, e ele trouxe essa classificação de tipologia de tipo 1, 2, 3 e 4. Se você parar para observar, os tipos de cabelo que o André Walker identificou estão aqui também com relação à curvatura. Só que ele classificou de uma forma que eu considero mais prática e mais fácil da gente, vamos dizer assim, entender e absorver na nossa trajetória. Então, se você hoje não sabe, né, não entende bem dessa classificação de tipo 1 ao tipo 4, provavelmente você vai ter dificuldade em atender cacheadas, onduladas, né? As clientes que hoje entendem as crespas também, você vai ter dificuldade em atender essas clientes. Por quê? Porque elas perceberam que entender qual é a sua tipologia, qual é a sua textura de cabelo, facilita muito a busca pela forma de finalização correta e do produto correto, tá? Então, o que acontece nessa classificação? É muito simples. Você olhar, bater o olho e falar assim, tá, então são 4 grandes tipos de cabelo: liso, ondulado, cacheado e crespo. Então, é isso que significa. Quanto mais próximo do 1, mais liso é o cabelo, quanto mais próximo do 4, mais crespo é o cabelo. Isso é super fácil. Aí você tem, dentro de cada classificação, você vai ter lá, seguindo essa daqui do André Walker, mas tem outras, né? O pessoal foi dando umas mudadas, enfim. Você vai ter aí as subdivisões, né? Então você pega a subdivisão do cabelo liso, ele pode ser um liso, aquele liso fino escorrido, mas ele pode ter ali, nem chega a ser uma super ondulação, mas ele não é 100% liso, né? Então o tipo 1A, aí vem tipo 1B, aí pode você ter também um cabelo que é liso, mas ele é mais grosso, né? Então tem um liso fino e tem um liso grosso. Faz muito sentido isso, certo? Só que aí quando você junta com a informação da classificação racial,
Quando você olha aqui, um cabelo fino, liso, ele é mais caucasiano. Quando ele é um cabelo, ele pode ser mais de uma pessoa com que é um descendente, né? Essa pessoa ela é descendente de da raça mais europeia, por exemplo. Então ela pode ter inclusive um couro cabeludo mais oleoso, percebe? Enquanto um cabelo liso e grosso, espesso, me parece mais um cabelo oriental, percebe? Então a gente vai juntando as informações. Por isso que eu quis trazer as 3 classificações para vocês. Aí quando a gente olha, por exemplo, o tipo 2, né, que é o cabelo ondulado, é aqui que a mulherada não conhece o próprio cabelo. Eu sempre falo que as onduladas não conhecem o próprio cabelo. Foi o que aconteceu comigo, né? Então eu tive essa dificuldade em entender qual era o meu tipo de cabelo, porque eu era mais ou menos o 1C e de repente meu cabelo virou um 2B. Começou a ondular e quando eu deixo ele bem amassado, igual hoje eu dei uma secada no difusor, por isso que eu dei uma atrasada também na aula aqui. Eu fui dar uma secadinha no difusor para não ficar tão encharcado. Ele fica com um aspecto, né? Um aspecto de um cabelo 2C. Mas se eu não fizer nada, se eu não passar meu livinho, ele vai ficar mais solto, ele não vai ficar assim tão definido quanto ele está agora. Por isso que eu falo, aqui, ó, a cliente do cabelo ondulado não sabe lidar com o próprio cabelo e é você, profissional, que precisa explicar, que precisa mudar a forma como ela lida com esse cabelo, tá? E aí a gente tem também o cabelo cacheado, que eu falo que o cabelo cacheado, gente, é muito mais tranquilo que um cabelo ondulado para você definir, para você conseguir trazer um aspecto assim melhor, né? Um cabelo mais definido. Porque o ondulado faz muito frizz. O ondulado é fato, o ondulado faz muito frizz. O cacheado, você passa um pouquinho mais, né, de produto, você faz uma definição, né, uma fitagem um pouco mais detalhada, e esse cabelo fica lindo, maravilhoso, tá? E a gente tem também o cabelo crespo. Cabelo crespo, que é aquele cabelo que pode ser usado, ele bem sem definição, aberto, que é o black, né? E você pode também fazer a definição bem com fitagem bem pequenininha, fica um cabelo maravilhoso. Meu marido esses dias foi até uma loja ele foi até uma loja de óculos, né? E ele foi muito bem atendido por uma moça, e a moça tinha um cabelo crespo. E ele virou para ela e falou assim, elogiou o cabelo dela, né? Porque afinal meu marido trabalha também aqui comigo no salão, e ele sabe o quanto que eu gosto do cabelo crespo, né? Eu gosto de texturas de cabelo, na verdade, né? E ele falou para ela assim que se eu visse o cabelo dela, ele falou, olha, se minha esposa visse o seu cabelo, ela ia achar ele lindo. E de fato, gente, cada cabelo tem a sua beleza, né? Cada cabelo, eu acho muito interessante a gente ter toda essa diversidade aqui na nossa cadeira. E quando você entende isso, você consegue valorizar a beleza de cada cabelo, tá? E juntando com a informação, como eu falei lá da classificação racial, você vê que vai acontecendo o pensamento vai sendo apurado, né? De tal forma que traga mais clareza, que traz mais facilidade para a gente entender as coisas no nosso dia a dia. Então, basicamente, falei aqui sobre as classificações, as formas de classificação nos cabelos. Então, basicamente, aqui eu falei sobre as classificações nos cabelos, que essas classificações, eu trouxe 3 tipos de classificação aqui para vocês. Quando a gente estuda cabelo, a gente percebe que elas agregam, né? Quando você entende delas, você agrega conhecimento, tá? Não é uma em detrimento da outra, mas tem mais, às vezes a gente tem mais facilidade de entender uma do que outra. E essa daqui, dessa última, né, do tipo 1 ao 4, do Andrew Walker, pegou bastante, facilita muito no dia a dia para a gente conseguir, como eu falo, despertar o potencial de cada cabelo. Beleza? Então, era esse o conteúdo que eu queria trazer para vocês sobre texturas de cabelo. Já curtiu? Vamos lá, vamos curtir o conteúdo aqui para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Compartilha também, que eu acabei de falar sobre texturas de cabelo. Falei sobre as classificações, expliquei quão importante é você aprender sobre textura.
Ó, ótima pergunta. Giuliane Venâncio perguntou: como lidar com um cabelo que embaraça demais? Tá ligado à textura também, né? Vamos lá. Giuliane, o que eu vejo assim? Cabelo. Tem o cabelo fino que embaraça demais. Tem o cabelo cacheado que embaraça demais. A mamãe tá dando aula, a mamãe sabe, você sabe que a mamãe não gosta quando você fica interrompendo assim, né, filho? Oi. Beijinho e tchau, tchau. Eu vou pegar um pastel pra você. A mamãe não quer pastel, não, filho. Pastel acaba com a mamãe. Obrigada, tá? Quero minha... Dá um caldo de cana? caldo de cana aceito. Tá bom. Um menor? Mas é verdade, pastel acaba comigo, gente. É tão gostoso, mas, nossa, depois eu fico mal. Vamos lá. Como lidar com cabelo que embaraça demais? Isso tá ligado à textura. Tá ligado que, por exemplo, né? Você tem um cabelo que ele é mais cacheado e muito fino, né? Isso vai impactar em quão fácil é, por exemplo, para ele fazer nós, para ele se emaranhar, né? Agora, se eu tenho liso, eu tenho uma cliente de cabelo liso, gente, que o cabelo dela embaraça horrores, horrores. O que eu falo? Como é que lida com esse tipo de cabelo? Isso tem correlação com cosméticos. Então, você pode trabalhar, por exemplo, com produtos que façam esse efeito que a gente chama filmógeno e condicionante. Então, os condicionantes, quando você pega, por exemplo, um leave-in, tem um leave-in da Alpha Park que eu gosto bastante dele, que é o leave-in All-in-One, que é um branquinho lá. Ele ajuda muito no desembaraçamento e ele também tem silicones na composição que eles ajudam a fazer esse efeito filmógeno, tá? Então, como é que você lida? Um cosmético que faça condicionamento, que ajude no desembaraçamento, mas também faça esse efeito que a gente chama de filmógeno. Só que, entretanto, contudo, todavia, se a ponta desse cabelo estiver danificado, ele já é um cabelo que tem uma facilidade para embaraçar e com pontas, gente, aí é sofrimento, é pedir para sofrer, né? Cabelo tem que ter um cuidado básico, lavar e ter um bom corte, né? Então, quando o cabelo está aparado, tem um bom corte, você já tira metade do problema do caminho. E aí, para você diminuir o volume, que o Conan colocou, como é que diminui o volume? Aí é finalização correta, né? Produto correto, finalização correta. Se é então um cabelo cacheado, que ele está com muito volume, se o corte estiver errado, um abraço, né? Eu pego muito cabelos cacheados que chegam aqui com a estrutura de fio reto, né? Esse fio de cima chegando até aqui embaixo, aí a pessoa chega aqui parecendo um quiosque. Então, o corte vai influenciar nessa questão do volume. Ah, que fofa! Obrigada, Juliane. Obrigada por seus vídeos, nos ajudam muito. Que bom, esse é o intuito. Esse é o intuito, trazer todo dia que eu peço para Deus, assim, quando eu estou me preparando para fazer o trabalho, eu peço para que eu seja luz na vida das pessoas. Então, eu fico muito feliz de ajudar. Então, gente, entendemos sobre textura. Próximo assunto, bastante gente entrou, curte o conteúdo e bora. Bora que eu preciso passar tudo o que eu planejei aqui. Vamos lá. Tá bom, agora. Vou escrever um. A Mariana perguntou aqui mais uma dúvida bem relevante. Mas por que cabelo cacheado é mais ressecado? Porque, Mariana, fisicamente falando, é mais difícil da lubrificação natural do nosso couro cabeludo percorrer uma estrutura que ela é curva. Então imagina como se fosse um tobogã. Se você tem um tobogã que esse tobogã tenha 10 metros e ele seja reto. Em quanto tempo você vai descer esse tobogã? A gente está imaginando a mesma inclinação. 10 metros de tobogã. Mesma inclinação do que um tobogã que dá a volta, tem os mesmos 10 metros, mas provavelmente ele pararia antes. Quanto tempo vai levar para a pessoa escorregar na mesma inclinação por uma superfície que é reta e por uma superfície que ela tem um monte de curvas, né? Então, mais porque você tem uma dificuldade de autolubrificação e que você pode também ter uma redução de produção de sebo, né? Não é tanto
não produz tanto sebo. Aí que vem a questão da etnia, a questão racial, né? Então, aquele entendimento, né, que a gente falou de caucasiano, oriental ou mongólico e afro, afro-negroide, influencia, impacta, né, por exemplo, na questão de produção sebácea, tá? Ok, bora lá. Qual shampoo usar para cabelos finos? Isso é uma explicação que eu vou falar para você. Tem horas que eu não consigo ser tão sucinta, mas vamos lá. Então vamos à pergunta aqui. Qual shampoo usar em cabelo fino? Você tem essa dúvida também? Qual shampoo usar em cabelo fino? Vamos lá. Quando a gente fala sobre shampoo, quando a gente fala sobre cosmético, se você trabalha na área da beleza, você precisa entender que você é como se fosse o médico que vai dar o remédio certo para a pessoa, ou não, né? Então, se o médico dá um remédio errado, é um problema, né? Obviamente, as consequências de um médico dar um remédio errado são maiores do que um cabeleireiro, mas faça essa analogia, lembra disso. Você precisa medicar alguém. Aí você vai ter que fazer o quê antes de escolher o remédio? O shampoo é como se fosse um remedinho que você vai dar para sua cliente. Então, entende o seguinte, né? A primeira coisa que você vai fazer antes de escolher um produto, indicar um produto, porque isso eu estou considerando você na posição de profissional, né? É você avaliar qual que é a adequada necessidade do couro cabeludo e do fio. Então a pessoa fala assim, shampoo para cabelo fino, mas cadê a informação sobre o couro cabeludo dessa pessoa? Tem gente que tem um cabelo mais fino, só que o couro cabeludo não é tão oleoso. Se a gente pegar, por exemplo, as senhorinhas, né? Então as senhorinhas elas vão ter um couro cabeludo que produz menos sebo, então ela tem um espaçamento maior entre as lavagens e isso vai impactar na escolha do produto que eu vou indicar, tá? Então, você tem que avaliar, além dessa espessura, qual a qualidade desse fio e as características de couro cabeludo. Então, eu falei sobre oleosidade. Agora, se eu pego um cabelo fino, natural é uma coisa, um cabelo fino, descolorido é outra coisa. Então, percebe? Quando você está de frente para uma cliente e ela normalmente ela vai chegar com perguntas mais simples assim para você e pouco elaboradas. E a gente começa a entender, fazendo parte desse mundo, desse universo do cabeleireiro integrativo, a gente começa a entender que, na verdade, quando alguém solicita o seu trabalho, você precisa fazer muito mais perguntas antes de falar sobre aquilo que você acha, qual a sua opinião. Então, quando você está no momento do seu atendimento, é justamente pela qualidade das perguntas que você faz que a cliente já começa a confiar no seu trabalho. Então, por isso também que eu incentivo bastante os alunos a perguntarem, e eu trago, né, às vezes, nas respostas não tão simples, porque se uma pessoa chega para mim e fala assim, olha, quero uma indicação de shampoo, tá bom. Eu não saio indicando shampoo para ela, eu vou perguntando, e aí, qual a frequência que você lava o seu cabelo? Vai lá, passa a mão no cabelo, faz avaliação de porosidade, né? Você percebe ali que tipo de pele que a gente está falando, tá? Então você tem que fazer esse panorama primeiro, e depois da avaliação, você precisa entender quais são as opções de shampoos que você tem para indicar. Só que aí a gente vai cair num probleminha. Como é que você avalia isso? Né? Quando você consegue desenvolver, por exemplo, uma leitura do contrarótulo. Leitura do rótulo e do contrarótulo. E aí você vai experimentando, você vai usando o produto
e você vai aumentando a precisão da sua indicação. Então, percebe que a assertividade da sua indicação passa também, lógico, por um processo de aprendizagem, né, de tricologia, de cosmetologia, mas você tem que ter a prática para você observar. É como se fosse o seu laboratório, seu experimento. Você vai lá, testa, usa no seu. Né? A gente gosta muito aqui de pegar e testar o produto. Porque está escrito lá, mas será que ele vai performar? Então, essa questão de performance vai ser mais quando você entende justamente essa dinâmica aí, tá? Então, beleza. Vou dar exemplos de situações aqui, tá? Se o cabelo é fininho, pouca densidade, se o cabelo não tá descolorido, o couro cabeludão normal a seco, é tipo uma senhorinha mesmo, né? 50, 60. Na verdade, uma senhora de uns 60 anos. Pode ser uma boa opção um shampoo mais limpante, porque ele vai dar um pouquinho, né? Vai aumentar ali a carga aniônica e vai deixar esse cabelo um pouquinho mais levantado, um pouco mais de volume, né? Então é para aquele tipo de cabelo de senhorinha, fininho, que é mais seco. Aí você pode indicar, por exemplo, um shampoo mais limpante, e eu vou colocar aqui para vocês uma indicação, que é no caso da WNF que eu vou indicar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Cadê? Pegando aqui. Vou compartilhar a tela para vocês verem aqui que uma indicação que a gente pode dar para esse tipo de situação. Compartilhar. Para a tela. Compartilhar. Tela. Ok. Aqui, ó. Então, ó, por exemplo, um dos produtos que a gente trabalha, que indica que é legal, é o Raízes Fortes, um cabelo específico, né? Como eu falei para vocês. Ou um cabelo mais curto, um cabelo masculino. Ele é um shampoo que vai ser um pouco mais limpante, né? Então ele vai trazer esse sensorial de um cabelo. Ah, não, acho que eu não estou mostrando aqui. Ah, tô. E ele vai trazer, então. Travou a live, mas já voltei, tá? Caiu energia, caiu tudo aqui. E aí, como eu tô conectada no cabo da internet, acabou caindo. Então, mas vamos continuar. A Kelly perguntou, como é que identifica um shampoo mais limpante no contrarótulo? Você identifica isso quando você entende sobre os tensoativos, Kelly. Então, você tem que ver qual que é a... Normalmente são os primeiros ingredientes e quais são esses tensoativos, tá? Se você tem uma mistura de tensoativos logo no começo, e obviamente no rótulo eles acabam explicando, né? Um shampoo para cabelos, um shampoo mais hidratante, um shampoo mais para uso diário, você começa a entender isso, tipo, a uso diário, você vai ter um nível de limpeza, pode ser médio ou alto, médio alto. Você vai ter um shampoo para cabelos ressecados, você vai ter um nível de limpeza mais baixo. Mas isso é estudo dos tensoativos, tá? Você vai entender o início da formulação para você perceber qual que é o tipo de tensoativo que tem nessa composição, beleza? Deixa eu ver aqui se tá. Aí, acho que agora deu certo. Então é isso, gente. Bora continuar aqui o conteúdo. Tá gostando? Compartilha. Eu falei para vocês sobre um shampoo que é bom para cabelo fino, né? Numa situação bem específica. Olha como eu descrevi a situação. Você tem um cabelo fino, pouca densidade, uma pessoa que tem uma oleosidade mais baixa. Então, uma indicação que eu daria, por exemplo, é do shampoo Raízes Fortes da Vegana, porque ele tem um nível de limpeza um pouquinho maior e ele vai dar esse sensorial aí, um pouco mais de volume para o cabelo. Um cabelo masculino também indicaria esse daqui, que é um cabelo masculino que não costuma usar condicionante, por exemplo, tá? Agora, deixa eu mostrar outra situação para vocês. Agora, vamos pensar assim, ó. Se o cabelo for fino, tá descolorido, é comprido, o couro cabeludo é oleoso. Olha só essa
situação. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou falar para você de uma situação diferente da primeira. Imagina um cabelo fino, só que esse fio de cabelo, o cabelo é comprido e ele está descolorido. O couro cabeludo é oleoso. Nesse caso, é a situação mais difícil. Como é que você resolve? Então, vou dar uma orientação aí para vocês. Uma sugestão é você usar, por exemplo, um shampoo mais terapêutico, um shampoo mais limpante no couro cabeludo, para ajudar na oleosidade, mas você evita arrastar esse shampoo para o fio. E aí você usa um outro, se necessário, um outro produto, um outro shampoo, né? Porque às vezes a pessoa usa um condicionante, um finalizador, e ela precisa remover para não dar build-up no cabelo. Então vai ter que dar uma limpadinha nesse couro cabeludo. E você vai precisar, por exemplo, trabalhar aí numa limpeza mais suave na fibra. Então, uma sugestão que eu dou para você, por exemplo, você pode lavar esse couro cabeludo com shampoo couro detox, lava o couro cabeludo, não arrasta para o fio, você pode já enxaguar ou você já pode, depois que você lavou esse couro cabeludo, você colocar um segundo shampoo, mas com perfil um pouco mais hidratante, que no caso aqui a gente tem, que a gente gosta bastante, do Ethereal Plasma, que vou colocar esse aqui de 200, que você... Então, esse é uma opção para lavar de uma forma mais sutil, né? Então, ele é um produto com perfil mais hidratante, certo? Então, você faz a estratégia para conseguir lidar com a situação. Cabelo fino, descolorido, né? Que é oleoso, é realmente mais problemático, tá? Então, você pode fazer essa estratégia. Ou ainda tem uma outra estratégia, você fazer uma pré-lavagem nesse fio com, por exemplo, um óleo de abacate, passar uma jojoba, você tem N possibilidades aí. E como eu sou speaker da WNF, se você quiser aproveitar e fazer uma estratégia de experimentar usar produtos com esse apelo mais natural, com esses recursos, você pode comprar no varejo as coisas da WNF com 15% de desconto, usando aí o meu cupom WNF, tá? Então, entra lá, esses produtos que eu indiquei estão no site da WNF e vocês têm 15% de desconto, tá? Olha lá, que site é esse? Vende online? Vende, Jean Ricard. É exatamente esse daí, ó. wnf.com.br. Beleza, gente. Terminei, então, de responder as dúvidas com relação à textura, com relação a shampoo. Agora eu vou partir para a última dúvida, que é a dúvida de como começar na área da beleza. Qual que é o primeiro passo? Então hoje o conteúdo está bem diversificado aqui, né? Quando a gente tem essas variações de assunto, é mais desafiador para responder, mas vamos que vamos. Como começar na área da beleza? Então, você quer entender como é que começa na área da beleza? Como começar na área da beleza? Qual que é o primeiro passo? Essa pergunta, eu gostei muito que elas fizeram, que foi feita, porque no Cabeleireiro Integrativo eu converso bastante, eu chamo bastante as pessoas que são aspirantes a cabeleireiro, as pessoas que gostariam de trabalhar na área da beleza, tá? E por que eu chamo essas pessoas? Porque tem muita gente que sonha em trabalhar na área da beleza, mas não gosta, por exemplo, do clima do salão, acredita que não gosta, não tem um perfil muito dessa coisa da exposição, tal, e que não gosta da fofoca, né? Não gosta desse ambiente de... E eu sinceramente, eu falo porque é a minha realidade. Trabalhar com cabelos não necessariamente precisa ser assim, não precisa ser nesse tipo de ambiente, não precisa ser dessa forma, né? Então, quando a pessoa pergunta para mim como começa na área da beleza, qual que é o primeiro passo, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque eu trago, obviamente, uma visão minha que pode facilitar a sua
a sua escolha profissional e pode, na verdade, fazer você economizar tempo, você economizar dinheiro e principalmente a questão emocional, porque tem muita gente que para de se desenvolver, apesar de gostar de trabalhar na área da beleza, para de se desenvolver ou desiste dos seus sonhos porque ela tem dificuldade, muita dificuldade no começo, né? Então, o que eu quero trazer para vocês? Assim, ó, toda profissão, qualquer profissão, tem um conjunto, né, de conhecimento que é o básico, é a base, a formação que vai, igual como uma casa, vai fazer a fundação dessa profissão. Então, é justamente essa fundação bem feita, essa base bem feita, que vai viabilizar o bom desenvolvimento de muitas capacidades. Agora, eu pergunto para você, quer começar na área da beleza, você sabe qual que é o conjunto de conhecimento fundamental para você começar na área da beleza? Talvez você não saiba, mas eu tenho um salão há mais de 12 anos, né? Eu faço gestão, eu trabalho como cabeleireira integrativa, como tricologista. E lá em 2013, eu comecei a estudar, né, no mundo dos cabelos. Eu já tinha feito minha primeira faculdade de gestão empresarial, aí eu fui fazer minha segunda faculdade, né, no caso, na área da beleza. Aí eu fiz, em 2016, pós-graduação em tricologia. Em 2018, eu tirei minha certificação internacional em tricologia, né? Aí eu dei curso, participei de congresso, apresentei em congresso, ajudei a organizar um evento também de tricologia. Então, toda essa trajetória, ela me permitiu, eu conseguir identificar o que é realmente essencial, o que é fundamental para começar nessa área e ter os recursos mais adequados para progredir com facilidade e com rapidez. Então, quando você passa por uma trajetória e você olha para trás, você começa a identificar assim, poxa, aqui eu poderia ter economizado tempo, aqui eu poderia ter seguido por esse caminho ao invés de ter ficado, né, demorado tanto para me desenvolver. Então, o conjunto, né, esse caminho que eu percorri fez com que eu entendesse que um bom começo passa por você perceber que nas atividades que são mais realizadas no dia a dia, né, do salão, você tem lá o corte, cor, penteado, você tem vários serviços, só que eles têm algo em comum. O que é realmente importante para quem está começando? Já sair fazendo corte, né? Já sair fazendo a cor? Não é, gente. Pare e pensa comigo. Se a cliente entra no seu salão, você vai sair cortando? Não. Como eu estava explicando com relação ao cosmético, você vai pegar e ela pergunta, eu quero uma indicação de shampoo. Você já vai sair pegando o shampoo e falando para ela? Não, você tem que saber, primeiro, avaliar a necessidade desse cabelo. Qual que é o problema dessa cliente com relação ao cabelo dela? A segunda habilidade que você precisa ter quando está começando é escolher um produto certo para você usar, né? É o remedinho para aquele problema que você identificou. Terceiro, é você saber fazer serviço de lavatório. Em salão, né, na área da beleza, se você aplicar o produto, não remover o produto do jeito certo, você pode ter uma incompatibilidade, né, durante um atendimento, ou você pode ter um efeito indesejado porque você não fez um serviço de lavatório corretamente. E a quarta habilidade que eu vejo que é fundamental, é essencial, é de finalização. Por quê? Porque a finalização abrange desde você, por exemplo, lidar com o cabelo com textura cacheada, né, e finalizar do jeito que a pessoa gosta, sem passar por aquele constrangimento da cliente falar assim, nossa, essa pessoa não sabe o que está fazendo no meu cabelo, né, de tomar a escova da sua mão, né, seja numa escovação, seja numa finalização. Então, você que está começando, você precisa saber avaliar o cabelo, escolher o produto, fazer um serviço de lavatório bem feito e finalizar. Porque quando você tem essas 4 habilidades, você vai ter um caminho muito mais suave, mais tranquilo para você fazer o quê? Especialização em corte, em cor, em penteado. Tá? Então, isso é para quem quer começar na área, quer dar o primeiro passo, conquista essas 4 habilidades.
Vai lá, trabalha em cima disso, de avaliação, de escolher produto, de fazer o serviço de lavatório, fazer finalização. Por quê? É como se você estivesse montando, né, um Lego, né? Você pega e escolhe uma peça, normalmente que é os bloquinhos maiores, para você fazer a base, a estrutura da sua casinha, né, que você vai montar. É isso que você precisa entender, tá? Isso é tanto para você que quer começar como assistente ou começar atendendo na sua casa. Uma vez que você tem essas capacidades, você começa a exercitar isso, você vai para o ambiente né, vai para a trincheira, vai para frente, para a guerra, pode ser tanto no salão quanto no atendimento em casa. Tanto faz se você está num salão ou se você está atendendo na sua casa. Você vai precisar dessas 4 capacidades que eu acabei de falar. Né? Se é o salão do bairro, se é o salão da top da cidade, você vai precisar dominar isso. Só que o problema é que o que acontece? Quando vai lá para a formação de cabeleireiro, a galera passa batido sobre isso. Né? Não, então faz uma explicação, faz um módulo de escova, né, que basicamente deixa a pessoa solta lá, é só escovar nada. Se escovar do jeito certo, estraga o cabelo. A cliente não volta mais, a cliente fica insatisfeita com o trabalho. Né? E aí, como a formação não é tão boa, o profissional vai ficando inseguro, tem dúvidas sobre o que é certo e o que é errado, e ele vai arrastando essa deficiência para o resto da carreira. E isso vai atrapalhar o desenvolvimento das especializações. Né? Então, se você quer dar o primeiro passo certinho, né, na área da beleza, mesmo que você vá trabalhar como assistente ou que você vá atender na sua casa, você precisa entender de tricologia, de cosmetologia, de escovação. É o básico, é o fundamento, é o essencial, é aquilo que você verdadeiramente vai usar todo santo dia para o resto da sua carreira. Quem não domina isso, é como se estivesse manco na profissão. Porque na hora que a cliente pergunta sobre um produto, fala assim, não sei sobre esse produto, ou ainda dá aquela engambelada, né? A cliente tem uma dúvida sobre o produto, a pessoa não sabe, não fala que não sabe, mas ela vai lá e fala, não, é porque isso, porque aquilo, porque o problema está no cabelo. E quando ela não entende, na verdade, qual a função do produto, ela não entende o que tem lá que vai fazer funcionar esse produto, né? Então, gente, entenda que quando você aprende sobre tricologia, você já vira um especialista, mas um especialista em cabelos. Uma pessoa que tem precisão em identificar o problema do cabelo. Aí, primeiro passo é tricologia. Não dá para você falar assim, vou trabalhar na área de cabelo sem conhecer de cabelo. Né? Você não entender, sem entender como você vai sem identificar, inclusive, o que a cliente faz de errado na casa dela, que acaba com o cabelo dela. Né? Depois, segundo passo, né? Eu falei que o primeiro passo é tricologia, o segundo é cosmetologia, porque aí você vira, como eu falei, um tipo de médico no cabelo. Tem um problema, dá um remedinho. Só que quando você junta a capacidade de tricologia com a capacidade de o entendimento de cosmetologia, você vira um consultor capilar. Esse consultor capilar, ou a consultora capilar, é a pessoa que dentro do salão vai ser acionado, vai ser, explica para a cliente aqui qual é o melhor produto para ela, orienta a cliente aqui de qual serviço ela tem que fazer. Agora, você pode fazer isso, essa consultoria capilar, fora do salão. Você pode ir, por exemplo, para uma loja, uma perfumaria, ou uma loja de um shopping que venda cosméticos, porque você já vira uma espécie de consultora capilar. Olha que incrível! Só que se você estiver no ambiente de salão, você começa a fazer a parte de avaliação, aprende a fazer lavatório e aprende a usar produto. Você começa a dar o remedinho certo, fazendo o serviço, aí você se especializa em recuperação de cabelo danificado. Então, percebe? Realmente são amplas as possibilidades. Só que quando você tem esse conhecimento, você vai criando um diferencial profissional violento. Né?
Ó, a Letícia falou, moro numa cidade pequena e eles não valorizam aqui nada e eu tenho que ser muito boa. Letícia, valorização tem muito a ver com postura, valorização tem muito a ver com trabalho de formiga, né? O mundo não deve nada para você, o mundo não deve nada para mim. Então, o que que acontece? Eu não posso esperar valorização de fora. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um processo de valorização interno. Eu entender que se eu estou estudando e eu vou lá e aplico o conhecimento, é uma sementinha que eu planto. Por isso que eu falei que precisa de paciência, tá? Sementinha que eu planto, se eu me preparei, se eu estudei, se eu estou fazendo um trabalho sério, como você falou que é a sua intenção, faça e não espere nada de ninguém. Só faça e aguarde um tempo. Vai lá, continua estudando, continua conversando, educando, né? Quando você vai ver assim que os anos passarem, você continuou nesse processo virtuoso, você vai perceber, vai chegar um momento que você fala assim, olha, agora eu tenho uma reputação, agora eu tenho um nome, agora as pessoas indicam o meu trabalho. Mas quando a pessoa fala para mim assim, aqui ninguém valoriza, ninguém é muita gente e todo mundo também é muita gente. Então, quando a pessoa fala todo mundo ou ninguém, eu já fico meio assim. Por quê? Você tem que entender que o seu desenvolvimento, ele não é, no primeiro momento, reconhecido, porque ninguém é reconhecido, né, de uma hora para outra. Né? Você tem... Quem espera esse reconhecimento instantâneo está se iludindo, tá? Então, vamos entender assim, Letícia. Faça a sua parte, muda a sua postura, faz o trabalho interno, porque valorização tem a ver com autoestima, e a autoestima, a valorização sua vai vir conforme você for vencendo desafios. Se você desistir, você não melhora a sua autoestima. Você vai, na verdade, fazer um reforço negativo da questão pessoal, tá? Então, olha que bonitinha a Lidiane aqui, ó. Gente, é aluna que tem acesso ao curso e ela tá aqui, né? Vamos lá, com certeza, o primeiro passo, com certeza, o cabeleireiro é o curso do cabeleireiro integrativo, ou melhor. Gente, está sendo maravilhoso fazer esse curso, está sendo incrível. Tem que estudar, ó, Lidiane também. Tem estudo que só vira esse curso. É libertador, olha que coisa boa. O que eu quero passar para vocês, gente, é que conhecimento liberta. Né? Esse estudo, essa questão da gente entender que o desenvolvimento, a valorização é um processo. Não espere que as pessoas te valorizem no começo. Não é assim que funciona. Você tem que dar resultado. Você tem que ser constante na sua semeadura para você ter a colheita. Tá, Letícia? Então, as coisas funcionam assim. A gente costuma acreditar, por conta, né, das redes sociais, do mundo que a gente está vivendo hoje, que as coisas são instantâneas. Elas não são instantâneas. Elas não são. E o externo, né, as pessoas que estão fora, né, elas vão, depois de um tempo, né, depois que você cria constância, depois que você consegue o mínimo de domínio próprio, de se manter semeando constantemente, aí depois as pessoas vêm falar, ai, nossa, que rápido, ai, você faz parecer tudo tão fácil, né? Vem aquela história de que como se você não merecesse, enfim, são questões internas muito sérias que a gente precisa tratar, né? Tratar na gente para a gente conseguir se manter, como eu falei, constante, focado nos nossos objetivos, né? Então, quando você vai tendo resultado, vai semeando, vai colhendo resultado, chega uma hora, Letícia, que a sua prova de resultado, ela é inegável, tá? Então, assim, as pessoas reconhecem valor quando elas percebem que ali tem resultado. Então, trabalha isso em você e não acredita nessa história de que ninguém valoriza. Isso é uma história que você conta para você mesmo, tá? Isso daí é muito perigoso. Bom, então eu estava explicando isso tudo para vocês de montar
né, colocar as pecinhas corretas no início para você se desenvolver com mais facilidade. Aí, quando eu entendi isso, eu montei meu curso. Por que eu tô falando isso para vocês, gente? Porque, eu acho que tricologia, cosmetologia parecem bons assuntos para falar para vocês. Não, é o que eu vivo, é o que eu vejo dos meus alunos. Eu estou explicando isso porque vocês, sério mesmo, gente, vocês ganham vida, né? Porque quando você economiza tempo, você na verdade está ganhando vida. Eu vejo que quem entra para o curso, quem realmente se dedica, a exemplo da Patrícia aqui, ó. A Patrícia, gente, eu tô espantada assim, com o desenvolvimento dela, apesar dela estar num momento de transição literalmente de casa, ela tem uma outra postura. E Patrícia, continua. Essa coisa de, vou desistir para fazer o quê da vida? Não é, desistir não é uma opção. Se você não tem, se você não tem um plano, um outro plano que seja melhor do que continuar trilhando esse caminho, continua. Você tem que continuar. E muitas vezes as pessoas elas vão vendo, olham um pouquinho para a direita, já acham que é melhor e sai correndo. Também é duro isso aí, né? Proponha-se a fazer algo pela sua vida pelo menos por 2 anos. Depois vocês me contam. 2 anos é um tempo mágico. 2 anos. Em 2 anos, eu vejo que quem inicia a vida profissional com cabeleireiro integrativo, em 2 anos, já vira um profissional totalmente fora da curva. E eu estou sendo muito otimista, porque se você, às vezes, saiu do zero, em 2 anos você já entende, já tem domínio sobre recuperação de cabelo e finalização, você vale ouro em salões. Ouro. Né? Se a pessoa aparece aqui para mim com conhecimento de tricologia, cosmetologia, sabendo finalizar, eu tô com problema de agenda, não tenho como atender mais gente porque eu tô sem, né, sem ainda conseguir fazer rodar essa outra parte aqui, né? Então, de pessoas para me auxiliar. Então, eu tô formando essas pessoas. Mas se a pessoa aparecesse pronta, seria possível contratar? Muito provavelmente que sim. Mas não tem. Não tem. O pessoal sai da formação de cabeleireiro e não tem as habilidades que eu acho fundamentais, necessárias para fazer dinheiro aqui no meu lado, por exemplo. Então tem que trabalhar, gente, tem que trabalhar com foco. E é um passo depois do outro, um passo depois do outro. Letícia, você será muito bem-vinda nessa próxima turma aí, tá? A Patrícia falando que ela se libertou da selagem. A Patrícia se libertou da selagem, da chapinha. A Patrícia se libertou de ser enganada por cliente, se libertou de ser enganada por fornecedor, né, Patrícia? Que agora você consegue fazer, né, a leitura do contrarótulo. Gente, é liberdade. O que eu faço hoje, eu acho que é ajudar as pessoas a se libertarem. Então, vamos continuar aqui só para encerrar o assunto aqui, tá? Então, primeiro passo, como começar na área da beleza? Se você vai trabalhar com cabelo, você precisa saber de cabelo. Cabelo é estudado numa ciência chamada tricologia. Aí você vai entender o problema do cabelo, você vai dar o remedinho certo para ele, que é o cosmético, que a gente estuda na cosmetologia. Só que a cliente quer sair da sua cadeira com o cabelo bonito. Então, o bonito, normalmente, é uma escova bem feita. E se você entende de tricologia e de cosmetologia e você tem uma técnica de escovação correta, você não vai estragar o cabelo. Você, pelo contrário, você vai deixar esse cabelo bonito, vai deixá-lo com um aspecto saudável. A cliente vai ficar feliz porque ela se sente bonita, ela se sente bem com a escova que você faz. Você vai fazer uma escova modelada, você vai fazer uma escova lisa. E aí você vai valer ouro em qualquer lugar. Com esse conjunto de habilidades, você pode se apresentar como uma especialista em recuperação de cabelo, mas também de embelezamento. Você entrega a cliente com o cabelo tratado e o cabelo escovado. Quem tem essa habilidade, né, de domínio do lavatório, a escovação fica fundamental para a cliente. E aí você pode atender em casa, você pode atender no salão,
Então, você vai dominar isso, né, esse conhecimento, e vai ser algo que você vai usar para o resto da sua vida como profissional da beleza, tá? A maior aqui, olha que bonitinha. Só com algumas dicas suas já melhorei muito a minha escovação. A Maiara, que está acompanhando o conteúdo aqui gratuito, que está acompanhando aqui no Instagram, está falando. Olha só, Lidiane, eu não sabia dessa. A Lidiane colocou, eu tinha desistido de ser cabeleireira, porém, quando eu conheci o curso, o cabeleireiro integrativo tem mudado minha vida. Agora eu estou me esforçando para alcançar meus objetivos. Nossa, Lidiane, não sabia. Obrigada, viu? Obrigada mesmo por compartilhar. E, gente, ó, eu sou filha de 2 cabeleireiros. Eu não tinha o sonho de ser cabeleireiro. Eu não tinha, porque meu pai e minha mãe, eles estavam cansados, né? Então, como eles estavam cansados, eles acabavam não vendendo, né, tão bem a profissão assim para mim. Mas hoje eu falo para vocês que é uma profissão lucrativa, é uma profissão prazerosa. Eu ainda vou fazer um novo conteúdo sobre os motivos de eu ser cabeleireira, né? Mas uma das coisas que eu amo em ser cabeleireira é o fato, né, ultimamente, isso está muito latente para mim. Eu atendo minhas amigas, eu deixo elas tão felizes, tão bonitas. Né? Esse fim de semana, eu fui atender uma amiga na casa dela, né? Na verdade, a gente foi para casa dela, que ela mora em outra cidade, e eu né, cortei o cabelo dela. E aí você vê a pessoa jogando cabelo, você vê a pessoa, sabe, de bem consigo mesma. E ela é minha amiga. Então eu falo, poxa vida, que bom que eu fiz esse bem para ela, que eu deixei ela tão feliz assim, gente. É uma coisa de fora de série, assim. É muito, muito prazeroso. Olha só, a Bia colocou, a minha dificuldade hoje é a escovação na prática, porque eu sei apenas o método na teoria. Eu tenho acompanhado você aqui já faz alguns meses. Eu tenho gostado de suas dicas de escovação. Dentro do curso, Bia, você tem lá, inclusive, os exercícios para fazer, né, as missões lá para você cumprir dentro de cada módulo, que apesar da gente estar no curso online, eu tenho depoimentos de de alunos, na verdade, que falam, ó, oh, fiz curso de escovação, fiz 2 cursos de cabeleireiro e não tinha aprendido a escovar. Com você, online, né, eu aqui, estou aqui em Dayatuba, do lado, né, interior de São Paulo, a pessoa lá do outro lado do país aprende a escovar cabelo. Por quê? Porque a forma como eu tento explicar, que eu mostro, né, ela é no detalhe, é muito rica no detalhe, é muito rica na... Eu acho que eu entrego tudo que eu sei. É pulo do gato, aquela coisa de... Ó, tá aí, gente. É só executar. E aí aproveitando, Lidiane, Patrícia, vocês que estão dentro do curso, vocês veem, né, que existe dedicação da minha parte em entregar o que eu sei. Agora, vai lá e põe em prática. Porque é só a prática que vai gerar, no final do dia, aquela autovalorização por conta da superação do desafio. Eu não posso fazer isso por você, né? Não posso. Você tem que ir lá, executar, bater a fotinho, criar o portfólio, e você falar assim, poxa, olha como eu comecei a escovar, né? Ó, Jean Ricardo falou aqui, ó. Eu também estou aprendendo a escovar com você e ainda serei referência onde eu estiver. Cabeleireiro integrativo, o projeto é esse, Jean. É você, onde você colocar o pezinho, você vira referência para cliente, você vira referência para outros profissionais. Por conta disso, por conta desse entendimento, né? Você não está correndo atrás de ilusão, atrás de propaganda propaganda de produto de fornecedor que o fornecedor falou para você. Não, não é assim que funciona, tá bom? Então é isso, meu povo. Curtiu o conteúdo? Tá feliz? Manda seu comentário, compartilha com mais pessoas. Ajuda, né, esse conteúdo a alcançar mais pessoas, que eu tenho certeza que vai transformar muitas pessoas, aí, muita gente. Eu quero que o mercado da beleza ele suba o nível, né? Que a gente tenha mais consciência do que a gente faz, que a gente tenha mais técnica. Então, eu quero agradecer a vocês. Hoje eu respondi três dúvidas, né, sobre textura de fio de cabelo. Falei sobre qual shampoo usar em cabelo fino e terminei falando sobre como começar na área da beleza, o primeiro passo, tá? Essa semana eu vou cortar conteúdo sobre cabelos.
Está estudando como fazer. Paty, eu não entendi o que... Patrícia, eu não entendi o que você falou do portar conteúdo. Obrigada, Jean. Um prazer sempre estar aqui com vocês. Estou muito feliz pelo carinho que eu recebo de vocês, por saber que eu estou ajudando. Então, eu quero que vocês sejam muito, muito abençoados, né? Que eu seja um instrumento de Deus para levar bênção para a vida de vocês. E saiba que o caminho é o que eu falei. Você tem que persistir. Desistir não é uma opção, tá? A Mayara falou, amei, 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 você ajuda muito. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Desejo que vocês tenham um ótimo fim de semana. Quinta-feira que vem estaremos de volta aqui, mais uma vez, por volta das 7 da matina. Se eu lavar o cabelo, eu não chego aqui às 7, né? Mas paciência. Tá bom? O Instagram deve ser focado em cabelos? Sim, se você se apresenta como cabeleireira, tá bom, já? Se você se apresenta como cabeleireira, se você não tem assim, um perfil do seu salão. Eu não trabalho muito meu perfil pessoal, tá, gente? Eu trabalho forte, né, o cabeleireiro integrativo e o Kim Your Hair, que é o do salão, né? Então é isso.